É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, eu vou esperar um minutinho, ó, para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum episódio. Outubro é rosa, mas não é por acaso que surgiu esse assunto do Outubro Rosa. Na verdade, ele vem resguardar e acender o direito das mulheres, seja ele trabalhista, no sentido de reconhecer como mulher, proteção. Então, hoje vamos falar sobre esse assunto. Outubro Rosa nasceu com uma campanha de prevenção do câncer, mas hoje também representa um chamado para as mulheres conhecer os seus direitos na saúde, no trabalho, na família, na sociedade, porque cuidar da saúde também é cuidar da autonomia e da dignidade. E para falar desse tema hoje, eu trouxe uma convidada muito especial. Muito obrigada, Jéssica. Sendo um especialista no assunto, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Agradeço primeiramente, a oportunidade de poder estar aqui falando sobre mulheres, primeiramente, falando sobre prevenção, cuidado e sobre os direitos de mulheres, né? É a oportunidade de estar aqui com a Isabel Andrade, no Juridicamente Falando, tá? Vim diretamente de Itaguaí, onde eu atuo na área da saúde há 15 anos praticamente. Só de serviço público lá eu já atuo há 12 anos. E nós enfrentamos muitas dificuldades na área, né? Mas, de uma certa forma, a gente vem falando sobre coisas que nós podemos mudar e impactar a vida das mulheres. Para começar, vamos falar sobre o ponto central do Outubro Rosa: saúde e prevenção. Quais são os principais direitos das mulheres em relação à saúde preventiva, principalmente no SUS? Então, no SUS, a gente tem todos os programas que o governo oferece, planejamento familiar, acompanhamento dessas mulheres, né? Direito à defesa, né? Principalmente, né? No que tange a elas estarem podendo fazer o preventivo, né, a elas terem uma listagem de acompanhamento. No município de Itaguaí, mais precisamente, a gente tem mamógrafos com campanhas, palestras com campanhas voltadas para isso, né? E tudo isso na área da saúde é divulgado, né? É divulgado pela Secretaria de Saúde, é divulgado através de campanhas nas unidades básicas e nos postos de saúde, para que essas mulheres venham ter o autocuidado. Como a lei garante esse acesso de exames de tratamento de câncer, colo do útero, ou seja, de mama? Como funciona isso? Então, normalmente, mulheres que já têm alguns riscos, né, alguns fatores, a gente fala que fatores de risco, digamos, que já têm histórico de doenças prévias, pessoas que têm obesidade, algumas doenças crônicas e tudo mais, elas vêm a ter na regulação do atendimento uma atenção melhor. A gente fala de grau 2, né? E aí o próprio médico, ao fazer o primeiro atendimento, ele já regula esse atendimento para grau 1, grau 2, de acordo com aquele atendimento humanizado na unidade básica. Mas existe um prazo para início do tratamento? Não. Sendo diagnosticado, existe um prazo que é um mínimo? Porque a gente entende, né, e reconhece que muitas vezes demora. Isso, mas eu tenho, se o meu deu 60 dias e não foi, não deu início, existe um prazo mínimo para isso? Então, o prazo, assim, eu fiquei um pouco na dúvida, o prazo entre o diagnóstico seria isso? É para início do tratamento. Para início de tratamento não tem prazo, é imediato. A partir do momento, aquilo ali, a enfermeira, no caso, que também faz as coletas, porque uma dúvida que muitas pessoas têm é que nas unidades básicas, as enfermeiras têm a capacitação para estar fazendo
a coleta de preventivo, não só o autoexame, ou de mama, né? Mas está sinalizando esse médico. Quando é diagnosticado, nós da unidade temos que fazer o contato imediato com essa paciente para iniciar diretamente o direcionamento dela. A gente sabe que realmente demora regulação, mas o contato atualizado com aquela paciente e o prazo, assim, a gente não tem como calcular, mas é preciso, assim, uma atenção redobrada dos profissionais de saúde com a questão e os agentes comunitários. Muitas das vezes a gente não fala sobre os agentes comunitários, mas ele é a ponte com a sociedade e com esse profissional, com as pessoas que estão ali vinculadas àquela clínica, porque a clínica da família é territorialista, né? Então é por mapa geográfico. Então o prazo específico leva-se, a partir do diagnóstico, a entrega desse exame e o registro naquela unidade. O contato é feito e o registro naquela unidade para ser feito um mapeamento daquela doença e o direcionamento ela para a unidade mais avançada, complexa. Vamos supor o INCA, né? Um outro hospital para fazer uma radiografia, caso não tenha no município de Itaguaí. Muitas das vezes, às vezes não tem, é regulado para poder fazer um rastreio maior. Prazo específico não consigo te precisar, mas precisa-se ter um cuidado em atenção não só da equipe multiprofissional, como daquele médico que está atendendo aquela paciente, né? E o Estado tem que fornecer o medicamento? Com certeza. E se não fornece, o que fazer? A gente entra com mandado de segurança, né? No caso, a própria pessoa vai ter que ir ou pela defensoria ou procurar alguém que consiga fornecer esse, porque é direito, né? Ela precisa correr atrás das necessidades dela. O que acontece muitas das vezes? O SUS, ele nem sempre vai ter aquele medicamento, mas ele pode, né? E a justiça pode determinar que se compre essa medicação e seja fornecido. Muitas das vezes acontece, por exemplo, lá no município nós temos transporte e uma ambulância meio que CTI, caso precise transportar. E não é falado, mas pode-se pedir em casos de idosas. Ir lá na Secretaria de Saúde e pedir. Isso são coisas que não vêm muito a ser divulgado, só para quem mora ali na área. Mas há essa possibilidade, sim, de ir à Secretaria. A gente tem a abertura à Secretaria de Saúde para fazer solicitações específicas, né? Não só de medicamento, como ambulância, se for necessário remoção, se for necessário para fazer algum exame específico de complexidade. A doença também afeta a vida profissional, né? A lei prevê algumas proteções importantes. Quais são as garantias trabalhistas para as mulheres em tratamento contra o câncer? Então, garantias trabalhistas específicas, ela tem toda... As previsões são de modo geral em relação ao direito de qualquer tratamento ou, se tratando de câncer, existe alguma coisa específica? Então, na questão se tratando de câncer, na área previdenciária, ela pode pedir o benefício e várias outras outros tipos de benefícios na área previdenciária está se afastando por afastamento por incapacidade. Ela tem algumas vantagens em relação a atendimento e em relação a se afastar pelo período total de tratamento, e a empresa precisa reconhecer isso. Nem sempre isso acontece na prática de a empresa reconhecer esse período, até porque o câncer é algo que ele oscila. Muitas das vezes ele pode ter uma reação de melhora ou ele pode estar regredindo ou evoluindo. O prazo é algo que, assim, nem todas as esferas de empresa vai, só que ela tem uma garantia total a partir do momento que ela se afasta para tratamento e acompanhamento, em estar entrando com benefício de incapacidade. E essa incapacidade, ela pode ser relativa ou, por exemplo, ela já pode pedir uma aposentadoria por invalidez? Isso caberia? Ou é entendido que é tratável, não seria o caso? Então, vai depender de caso para caso, Isabel, porque
Se aquele médico ali dá um parecer, um laudo, em que ela não tem quadro de reversão, em que ela vai ter que conviver com aquilo, digamos, um estágio terminal, né? Ou um estágio que possa estar, ele Uma incapacidade total, né? Uma incapacidade total, com algumas limitações. Na verdade, o câncer ele não tem cura, né? Nós sabemos que o câncer não tem cura, ele tem tratamento, né? Então, dependendo do local, de onde tiver, e desse parecer, é possível sim, de acordo com a doença e onde que tiver instalada o grau. Agora, outros direitos que eu nem comentei aqui, que eu já vou dar um spoiler, é que o SUS hoje já garante reparação por prótese. Entendeu? Então, assim, mesclando aqui, voltando para a parte de aposentadoria, eu acho bem, não é que é impossível, mas é algo que um parecer num nível já muito avançado, em que muitas vezes aquelas mulheres estão internadas, alguém tem que recorrer para que se estabilize ali aquele direito dela, né? No momento de acolhimento seria, de fato, o benefício do auxílio-doença, né? Sim, o benefício do auxílio-doença temporário. A conversão dele para definitivo é que dura mais tempo. Mulheres autônomas e empreendedoras têm os mesmos direitos? Essa é uma questão, se ela estiver pagando o seu benefício e os direitos de afastamento, seria viável o afastamento para ela receber um benefício de incapacidade, né? Agora, direitos em relação à saúde, sim, ela tem todo direito. A gente não faz nenhum tipo de acepção em relação ao acompanhamento, tratamento e acesso à saúde, né? Ao serviço único de saúde. E esse retorno do tratamento, existe estabilidade? Então, o retorno é um processo, né? A gente sabe que ela vai precisar estar fazendo um acompanhamento anual, constante, né? E é possível sim estabilizar. Eu conheço mulheres que conseguem viver, né? Com estabilização até uma possível cura, né? Digamos, uma cura de estabilização desse acompanhamento, sabendo que ela já tem ali células cancerígenas, tem propensão para ter, mas que erradicou, estabilizou totalmente, né? A gente considera isso uma estabilidade para o dia a dia daquela mulher, né? E é possível você tocar a sua vida, né, tendo uma qualidade de vida. Obviamente que você tem que sempre que fazer o rastreio, acompanhamento não só da mama, né? Eu até vou abrir um parênteses aqui, um particular. Em 2021 eu tive um nódulo benigno, fiquei apavorada que eu estava ainda estudando na faculdade. Biopsiei esse nódulo e, para minha surpresa, né? Esse ano eu só tenho 35 anos, e aí esse ano eu fiz uma ultrassonografia e o médico constatou que esse nódulo desapareceu. Então, assim, eu não estou contando aqui vantagens, mas uma grande oportunidade sobre a temática em que eu continuei fazendo todas as minhas outras atividades, mas fazendo anualmente, até porque eu não me enquadro na idade de fazer mamografia. A idade para fazer mamografia é a partir dos 40 anos. Né? Se caso a pessoa tem histórico ou tem alguma outra questão de saúde, né, que possa vir a desenvolver o câncer da mama, né, ou até mesmo identificar, ela tem que fazer inicialmente a ultrassonografia. Existe reincidência genética, né? Então Isso. É um caso de câncer que sempre se cria um alerta, né? Sim. Se você tiver algum caso na família, você ter um acompanhamento e uma atenção especial de estar com exames regulares. Sim, e a qualidade de vida também é muito importante. Aqui a gente está tratando de prevenção. É você fazer atividade física, é você se alimentar bem, de 3 em 3 horas, é você dormir bem, é você ter uma qualidade de sono, tá? Porque a qualidade de sono interfere muito na sua saúde física, emocional e na sua saúde física. É um conjunto.
Quando a gente fala de mulheres, a gente também precisa lembrar da questão de violência e proteção jurídica. Aí a gente está falando que a saúde não é só a saúde física, né? A gente também tem que pensar na saúde emocional e social. E nesse campo a gente entra na questão da violência, que ainda é uma realidade dura para muitas mulheres. Temos aí a Maria da Penha, né, que é a lei específica de proteção. Então, quando a gente fala de Maria da Penha, você diria quais os principais mecanismos hoje que ainda são pouco conhecidos? Na Lei Maria da Penha, mecanismos que são pouco conhecidos. Na violência doméstica, né, a gente sabe que ela está em grande escala. E o Brasil é um dos quinto em colocação mundial de violência de gênero, né? Pensando na questão social, eu acredito que efetivamente temos que ter políticas públicas de prevenção direta e constante. Isso eu já venho falando não de hoje. Eu já atuo na área em parceria com a Ocean de Itaguaí, né? E participei em julho da segunda conferência de políticas de mulheres, e a violência de gênero ela tem aumentado em escala. Temos algumas questões também que é sobre imagem de mulheres, divulgação de imagem, isso vem também, são outro tipo de legislações que vieram, o assédio moral, não só assédio moral no trabalho, como o assédio de mulheres porque até a violência públicos. É muito comum quando a gente fala de violência, as pessoas pensarem em violências físicas, mas existe também outros campos como a violência psicológica, que é o que você está falando já na questão do assédio, né, de proteger essa mulher em todos os campos, porque a violência, ela não só a física, como a psicológica, a patrimonial, que a gente sabe que hoje precisa de muita divulgação para que ela perceba que muitas coisas que ela pode estar vivendo um relacionamento tóxico e que isso existe a proteção porque é um tipo de violência também, né? Sim, exatamente. São violências que a gente, muitas das vezes, sofre e não percebe no dia a dia. Vivemos uma sociedade muito machista, em que a gente acaba observando coisas que é da cultura, da sociedade, das pessoas, vêm achar que está tudo bem, e não está tudo bem. Isso em todos os âmbitos que você está vivenciando, tá? Temos também a lei Carolina Dickmann, né, que falou que na época, né, trouxe em repercussão, isso também está associado. Temos diversas leis, né, que vieram em decorrência após a lei. Porque a Lei Maria da Penha, ela tornou um boom, 19 anos que a gente já concluiu esse ano, né, mas vieram diversas outras legislações. Essa lei Carolina Dickmann veio ao público após uma violação de imagens dela. Isso também é uma violência de redes sociais que acontece, mexe com o emocional. Voltando agora para a saúde, temos a lei do minuto seguinte, em que essa mulher ela tem condições de acessar a unidade de saúde, entendeu? Após ela não ter nenhuma violação ali no direito dela, na unidade básica de saúde, quando ela vai ganhar o neném, o bebê e tudo mais. Então, assim, são leis decorrentes poucos conhecidas entre as mulheres. Eu costumo dizer que a gente tem... E outra coisa, a gente encontra uma dificuldade até hoje de estar fazendo um boletim de registro de ocorrência. Muitas vezes a gente chega na delegacia e não consegue efetivar. Pelo menos em Itaguaí, eu já vi isso acontecer, não consegue efetivar um registro de assédio, um registro, porque precisa de provas, precisa de testemunha, então muitas das vezes ninguém quer ir a favor e a gente precisa, mulheres, estar a favor de mulheres, apoiando mulheres, tá? Eu participo sempre que posso dessas conferências, porque eu acredito que uma pessoa... dando a sua opinião, dando o que se pode ali, você pode mudar ali quando tem a conferência
no município de Itaguaí, que é um encontro ali de mulheres, a gente elege delegadas para atuar, seja da área da sociedade civil, da área da governança, e monta comissões em que nós podemos votar em melhorias para nós mesmos. Melhorias que a cada 2 meses, a cada 3 meses, e cada vez mais mulheres entrar nesse campo, né, para mudança e se ajudar, isso já é alguma coisa. Então, assim, eu convido as mulheres, no modo geral, a vir atuar ativamente nas políticas públicas e nos seus direitos, porque o autoconhecimento e o interesse naquilo que você tem, que você tem direito, que você possa estar atuando, é também um tipo de prevenção para você, para sua autodefesa. Até para reconhecer o momento que você está vivendo, que você deve ser protegida para você não sair daquele ciclo ali vicioso, né? Sim. Nessa linha, a gente fala até sobre medidas protetivas. Você entende que funciona? Nem sempre. Nem sempre funciona. Eu acredito que precisa se ter uma mudança a longo prazo da sociedade em relação ao geral. O que seria essa mudança a longo prazo? Medidas protetivas. O policiamento, ele consegue fiscalizar essas medidas protetivas? Não. Porque a gente não tem efetivo suficiente para estar fiscalizando. E a partir do momento que é violado isso, o que acontece depois? Essa mulher ela tem suporte para estar indo a essa delegacia, para estar ir buscando, dizer que ele não está respeitando, ele não está cumprindo. Eu participei de um evento em que foi falado, em que numa dessas conferências que eu participo de mulheres, em que foi mencionado em que normalmente o perfil dos homens, né, tá fazendo em certos momentos, planejando, premeditando violências no domingo, no final do dia, da tarde, locais que é difícil acesso, que muitas das vezes não tem como você chegar, você fazer um registro, e aí como que essa mulher vai fazer para poder estar denunciando e se protegendo? Então, hoje fica muito em aberto essa questão dessas medidas protetivas. Se são efetivas, né? Sim. Até nessa situação de vulnerabilidade durante o tratamento de saúde, você acha que as políticas públicas atendem? Em relação a quando tem violência? A questão, as mulheres pós-violência, essa Sim. questão que ela se torna vulnerável. Você acha que hoje o serviço público dá essa assistência? Por exemplo, eu enxergo fácil a questão psicológica desse acompanhamento. Eu tocou num ponto crucial para mim, em que é uma das coisas em que eu tenho muitas perspectivas de melhorias, quem sabe daqui a um tempo na cidade. Por quê? Eu acredito que seria necessário um acompanhamento e uma triagem dessa mulher por dentro da unidade de saúde e, posteriormente, um encaminhamento de fato a essa vítima, né? Vítima barra paciente, né? Porque, primeiramente, quando ela chega na unidade, ela é uma paciente, né? Aí, nem sempre a gente consegue uma equipe multiprofissional em que tem esse olhar humanizado. E eu acredito que precisaria, né? Elas terem esse atendimento, mas ter uma triagem, uma busca ativa. Na área da saúde, digamos, eu vou só dar um exemplo. A vacinação precisa bater meta, tá? A vacinação, ela bate meta, ela traz retorno, aporte financeiro, porque se tu perder aquelas doses ali, você está perdendo ali tipos de investimentos grandes, né, e tudo mais. Por que não as mulheres, quando ela está dando a entrada ali, a gente não faz essa busca ativa se a gente está podendo perder vidas?
Você não está falando de doses, você está falando de pessoas. Então, assim, precisava se ter um olhar desses profissionais, uma capacitação mais amplo, uma visualização e um acompanhamento direcionado. Eu já vi que aqui em Caxias, né, vou até citar um exemplo em que eu estava com a minha filha em atendimento na época, e no Saracuruna eles conseguiram observar ali um acolhimento em que minha filha estava passando mal. E aí falaram assim, ó, aqui nós temos um encontro de uma equipe multiprofissionais, de psicólogos e tudo mais, que se você precisar desse atendimento, a gente consegue botar o nome dela na ficha de atendimento e aí ela vai fazer. Isso foi na entrada, minha filha estava com 16 anos. A atendente da entrada da recepção teve esse olhar, me chamou antes dela ter alta, e observou se ela precisaria. Naquele momento, eu vou abrir aqui, a minha filha tinha acabado de passar por uma crise de TNU. A gente chama TNU, é tentativa de suicídio. A gente acabou de sair de Setembro Amarelo, estou aqui comentando, fazendo um aparato, né? Saímos da prevenção ao suicídio, todas essas coisas. Então, eu fiquei completamente lisonjeada, porque ali houve um rastreio. A minha filha, depois de ser medicada, de ser atendida e tudo mais, eles receberam ela numa salinha, ouviram ela. Isso é um atendimento humanizado. Isso é um atendimento observador. Então, assim, que futuramente nós tenhamos esse acolhimento, em que mínimos detalhes você consegue sutil observar e direcionar um caminho. Ela não deixou eu ter alta com a minha filha, mesmo o médico já dispensando a alta dela, sem antes me falar, mãe, se você precisar, nós temos toda a equipe aqui, um aparato e tal, regularmente a gente tem esse acompanhamento. Isso no SUS precisa ser geral. Não é um caso isolado, no caso deveria de ser uma violência, regra. Exato, no caso de violência, no caso dessa mulher vítima, essa família, até porque a violência não vem só para a mulher, vem para os filhos também. Geralmente Muitos é extensivo, né? E ainda que não seja física, né? O filho que vê a mãe passando por aquela violência, ele também começa um ciclo de sofrimento. De sofrimento emocional, e aí vem um psicológico. acolhimento que deve ser não só da mãe, mas humanizar para uma família, né? É um tratamento contínuo. Eu acredito que no mínimo de 6 meses a 1 ano para esse rastreio. Quando a gente fala de Outubro Rosa, na verdade é um convite, né, para nós refletirmos sobre igualdades além dos direitos, as oportunidades, dignidade do trabalho. E aí a gente também abre aqui uma reflexão sobre mercado de trabalho, né? Quais os direitos relacionados a essa igualdade salarial entre homens e mulheres? E é um assunto bem delicado que nós ainda não vemos essa equiparação. Infelizmente, né? Nós estamos lutando um avanço aí de meio que bem lentamente as mulheres hoje têm chegado, né, a alcançar algumas até, digamos, receber até mais, porque hoje em dia a quantidade de mulheres com nível superior, aqui não estou falando só de níveis, tá? Estou falando com estudo, de uma forma geral, tem aumentado muito mais que os homens. Isso não significa que ela vai ter equiparação salarial. Até porque, por exemplo, a gente quando chega, isso aí eu já falo por experiência, quando a gente chega no judiciário, que a gente apresenta isso, ele não acolhe, né? Ele banaliza, e quando você vê duas pessoas, um do gênero no feminino e do masculino, um ganhando, eles querem provas de que aquilo no momento ali foi por gênero, né? Como se não fosse óbvio. Eles querem provas de que houve uma discriminação por gênero ali. Eu acho que a mentalidade também do judiciário precisa ser sensibilizada a isso. Você concorda? Com certeza. Eu concordo totalmente, né? Às vezes, muitas das vezes, não só a gente comprovar
às vezes, a capacidade de estar ali, o porquê estar ali, como se a mulher não tivesse essa condição, né, de poder estar num cargo de gerência, num cargo de chefia, num cargo de coordenação. Então, eu tenho, assim, a honra de dizer que em Itaguaí nós temos 3 vereadoras na política, tá? É uma diferença que hoje em dia a gente vem também dizendo que mulheres na política, de um modo geral, precisa se ter essa equiparação para poder a gente. E a gente começar. verifica até nessa questão que você citou aí, por exemplo, de cargos de vereadores, hoje existe uma cota, então eles, Sim, entre aspas, as mulheres só entram por essa questão da cota, da candidatura, mas aí a cota só para se candidatar. Então eles pegam qualquer pessoa ali, eles fazem, eu já vi isso de perto, eles inscrevem as pessoas ali como candidatas só para cumprir a cota. Mas quando você vai efetivamente para eleição, né, para que hajam as cadeiras das mulheres, elas ficam geralmente lá no finalzinho, né? Vamos lá botar isso. Você deu um exemplo de três cadeiras femininas. Quanto é a bancada inteira? 20 e poucos? Sim. E aí, de 20 e poucos, que percentual é esse? A gente está falando de 1% das cadeiras das mulheres, que exatamente a gente vai ficar dependendo que os homens tenham sensibilidade para fazer acontecer também para as mulheres. Lógico que eles são... o mandato está para a população, independente do gênero. Mas essa sensibilidade precisaria, de fato, que a gente ocupasse mais espaço, né, para que a gente conseguisse brigar mais pelos nossos direitos. É o que você falou há pouco. Hoje a gente entra em qualquer universidade, a quantidade de mulher é superior ao dos homens. Sim. Isso numa palestra, você vai ver o quê? Tem mais mulheres. Então, quer dizer, a mulher já acordou nesse sentido, mas ainda o mercado parece que faz tudo para achatar, né, esse desenvolvimento. Eu acredito, particularmente, que não só o mercado. Eu acho que é o posicionamento também de muitas mulheres. Muitas mulheres já perceberam que elas são capazes, que elas têm condições de estar à frente ali de cargos, de conseguir, até porque a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, é comprovado isso. É verdade, né? É uma habilidade que os homens ainda não conhecem, né? A gente até brinca, né? O homem tem que abrir uma gaveta de cada vez e a mulher abre todas de uma única não vez. Não querendo ser feminista, né? Mas sendo feminina, é bem dito isso aqui, mas a gente consegue sim, mas há um despertar em posicionamento. Eu acredito que a gente vem avançando aos poucos. Empresas precisam, na questão de salário, na questão de reconhecimento e órgão, seja ele privado ou público, entender que as mulheres elas podem se candidatar a oportunidades tão quanto os homens, a cargos altos, ou muitas das vezes até subir de níveis aos poucos, né? Que às vezes acontece, mas é preciso ter dentro das unidades privadas essa política aberta para que as mulheres se candidatem e as mulheres também por si só busquem cada vez mais oportunidades e informações dentro do mercado em que elas buscam, para que isso seja ou equiparado, né? A porcentagem de comparação não só de homens para com mulheres, mas também de salários, né? Quando a gente pensa nessa linha da continuidade dos direitos, né? A gente pensa em justiça, em acessibilidade, na cidadania. E quando os direitos são violados, onde essas mulheres podem buscar ajuda? Quais são os órgãos que oferecem apoio jurídico gratuito às mulheres em situação de vulnerabilidade? Então, temos diversos órgãos que atuam. Mulheres com vulnerabilidade, no geral, procurar ouvidorias com políticas de apoio a mulheres, principalmente o CEAM, né? Secretarias de mulheres, unidades públicas
né, que fazem todo esse projetos, né, projetos para com as mulheres. Temos assim, nós temos um canal pela Fiocruz em que é ouvido também e tem eu faço parte lá também de um site, um cadastro, né, na Fiocruz em que tem a acessibilidade para essas mulheres fazerem registros, acompanhamentos, a título de pesquisa, a título de ouvidoria também. E existe principalmente, acho que um despertar da mulher de que ela precisa brigar pelos seus direitos, né? Sim. Eu acredito... Diz que 180, né? 180. Então, a gente tem, quando realmente tem violação, a gente tem alguns aplicativos que já é possível do Estado, né? Que é o Rede Mulher, que qualquer mulher pode baixar de onde tiver. Muitas das vezes tem locais que realmente não tem acessibilidade, não tem contato, não tem nada. É possível fazer o boletim online. É possível sinalizar com a mão. Nós temos sinais, né, que o Ministério Público ele sinaliza com um X ou com a mão fechada para trás em que essa mulher está sendo vítima de violência. Assim, né? Isso, assim. E muitas das vezes até com a mão para trás. Quando a mão está para trás, a sociedade precisa compreender esses tipos de sinais ou a mão assim, quando tem um X, né? Eu às vezes tenho comunicados, né, com amigas em que às vezes quando eu vou para um local à noite, que é deserto, então existe uma rede, essa mulher precisa se conectar com redes de pessoas de confiança dela, isso é importante, uma rede de apoio para que ela informe algo ou sinalize, ou até por um código, seja ele, mas precisa ser uma pessoa de fato, não necessariamente da família, eu acho que isso é muito viável. Até porque aqui, o que você trouxe agora como exemplo, é algo que é inesperado, né? Você não está sofrendo, mas a gente sabe que hoje a gente pode ser vítima de uma forma impulsiva de alguém. A gente não sabe o que passa na cabeça do outro. Eu acho que esse alerta que você deixou aí é muito importante para que a gente sempre tenha. Eu tenho uma amiga que sabe tudo da minha vida, literalmente. Quando eu estou indo para algum lugar, eu falo localização, mas não sei o quê. É exatamente isso, porque a gente precisa estar atento a isso. Então, que ando muito sozinha, né? E aí a gente já é visto o quê? A mulher frágil andando sozinha. É mais ou menos isso. E a gente tem que realmente ter essa rede de apoio de amigos, né? Quem não tem irmãos, irmã, alguma coisa nesse sentido, porque alguém tem que ficar, eu falo assim, senão se eu morrer no caminho, ninguém nem vai saber, eu tenho que alguém tá alerta ali comigo e fazendo esse acompanhamento. Você acha que os juizados especiais podem ser uma via rápida para assegurar esses direitos? Uma via rápida, sim, eu não diria uma via rápida, mas eu diria um caminho. Um caminho, o que eu poderia estar dizendo. Em relação a medidas protetivas, quando há violência, né, contra mulheres, e essa mulher ela precisa se proteger, a justiça poderia ter um direcionamento, com apoio ao Estado, vinculação a locais sigilosos de abrigo, em que ninguém precisa saber, ninguém pode saber. E isso aí é um tipo abrigos e locais de sigilo dessa mulher, para ter uma intermediação imediata quando ela está correndo risco iminente de morte. Então, eu acredito que, assim, familiares, às vezes, também não sabem. Alguém precisa estar direcionando e só ali a autoridade está encaminhando essas mulheres. Hoje, acho que diria que é um mito. Hoje não pode mais se manter aquela questão que antigamente se falava assim, briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Tem que meter a colher sim, né? Você tem que ajudar essa mulher, você tem que denunciar se você vê alguma coisa, porque essa omissão te traz uma responsabilidade social, né? Traz uma responsabilidade social para todas as pessoas, só que a gente não vê
como cidadão, como defesa, como um todo. As pessoas precisam se olhar como um todo, em coletivo. Você gostaria de estar vivenciando aquilo? Você gostaria que tivesse um familiar vivenciando aquilo? Então, é mais ou menos por aí. Eu acredito que se as pessoas tivessem essa conscientização, como eu falei, na verdade é uma conscientização social, uma conscientização a longo prazo. Você falou sobre juizados especiais, né? É possível, sim, a partir do momento. E outra coisa, a mulher, que eu não mencionei, a mulher pode estar, hoje em dia, pedindo a medida protetiva independente de ter registro de ocorrência. Quase ninguém sabe disso. Mas eu finalizei um curso da UFRJ falando sobre prevenção à violência doméstica, em que ela pode estar solicitando essa medida protetiva. Aí eu vou mais além. É feito isso? Então, o caminho de como é feito isso, eu não sei necessariamente te precisar, mas essa mulher ela tem acesso aberto ao Sejusc, que é o Centro de Conciliação e Mediação da unidade de onde mora. E ali ela pode estar vindo a procurar ajudas. Ela pode estar sinalizando através de testemunhas e através de quando está ligando para o Disque 100, quando está ligando para 190 e ali, olha só, eu estou sendo coagida, eu não consigo me locomover porque eu estou em risco. A partir do momento que ela tem alguma sinalização de que ela não consegue, que o direito dela está violado, seja por coação, seja por qualquer coisa, ela pode estar procurando um caminho para poder estar pedindo a medida protetiva. Como a informação pode ser a ferramenta poderosa juridicamente falando? Como que a gente pode enxergar a informação, como uma ferramenta de empoderamento, juridicamente falando? Juridicamente falando, aqui falando, gente, não tem outro caminho. Trazendo a matéria, trazendo a divulgação, a informação, as redes sociais, as oportunidades, de você estar falando abertamente sobre prevenção, sobre defesa das mulheres, sobre atualizações de que constantemente está se atualizando na área da mulher, violência, quais são os caminhos, o que a cidade oferece, o que o Estado é garantidor, e você está se profissionalizando cada vez mais, você está a mulher ela tem que estar atuando entre mulheres no local em que ela se sente bem. E a partir do momento que você se conecta, a informação ela vai chegando a pessoas. Né? Então, a principal ferramenta e poderosa, sem dúvida, é a informação. Nós falamos Exatamente. aqui do mito, nessa questão de que tem que se meter assim, né? Não tem mais essa questão de que você tem que ficar na omissão. Tem algum outro mito que você acha que é de suma importância a gente estar divulgando? Outro mito? Deixa eu pensar. Rapidamente assim, eu não lembro de eu não lembro de outro mito. Eu acho que nessa seara de mito a gente pode também asseverar assim, no sentido de que a mulher não tem que ter vergonha, né, de que ela está sendo vítima de violência. Eu acho que esse despertar ainda é uma questão muito delicada, porque ela tem vergonha de estar passando por aquilo dali. E não tem que ter vergonha, né? Sim. Eu acho que é a questão de o empoderamento feminino, ele precisa vir nessa questão de que tudo bem, você pode ter passado por isso, mas você não precisa continuar passando, né? Sim, é exatamente essa fase da pessoa estar rompendo esse ciclo é muito doloroso para a mulher, para ela reconhecer que é aquela pessoa que ela ama, que ela vivenciou, que isso não está relacionado a condições financeiras nem nada, ou o porquê que ela está vivenciando aquilo, entender
como ela está passando por aquilo e ela tomar uma atitude, não só por vergonha, mas por não acreditar que ela está vivenciando aquilo ali. Tem muitas mulheres que ela passa por aqui, que passa pelo que passa, mas ela não tem para onde ir, o que fazer, não tem rede de apoio. Tem outras que não acreditam que ela está passando aquilo ali. Então, isso é um processo, eu acredito, né? Cada caso é um caso. É muito delicado falar sobre isso. Mas, muitas vezes, você vai... como que você vai trabalhar e ter uma vida? Tem algumas mulheres que trabalham e tudo mais, e ela chegar no trabalho, muitas das vezes, com sinais de violência, né? Ela pode tirar um dia e ficar em casa, ela vai botar atestado, ela vai perder o trabalho, entendeu? É um dilema, isso é muito difícil ela também passar para, às vezes, quando tem filho, ou quando os pais, né, estão próximos e não quer mais ter esse tipo de suporte com aquela mulher, né, não dá apoio ou não acredita, porque a gente vive numa sociedade machista, vai se separar por isso e tudo mais. Não, mas só a pessoa que vivencia a dor que ela está vivenciando, o que ela está passando. E isso envolve várias pessoas, porque quando a mulher ela é violada, ou ela passa por um processo de violência, isso já está envolvendo o ciclo que ela convive. As pessoas que os cercam, a vizinhança, o trabalho, os lugares que ela frequenta. Então, isso, de uma certa forma, não só por timidez, mas muitas das vezes, ou até medo, mas muitas das vezes ela não tem coragem de acreditar que ela está passando aquilo ali e ela precisa se desvencilhar, reconstruir uma vida, né? Mudar não é só de casa geograficamente, mas ela tem uma vida com sossego, com paz, que ela possa desenvolver o trabalho dela, né, a vida dela intelectual, a vida dela com outras pessoas, o romper das outras pessoas. Então, isso está envolvido diversas ordens da nossa vida. Não só a questão do medo, né, e sim desse processo de rompimento. Eu acredito que a psicologia ela é possível você ajudar a entender o que você está vivenciando, só que muitas mulheres não têm condições de estar fazendo uma terapia, um acompanhamento. Buscar, inclusive, o serviço público para isso. Sim, mas exatamente. O mais importante realmente é que a gente utilize da nossa voz, né? Propagar esses direitos e que as mulheres acordem, porque Sim. a gente nasceu para ser feliz e não aceitar qualquer coisa como se aquilo dali fosse a opção que você tem na vida. Não, a gente pode sempre abrir a boca, reclamar do que está vivendo e buscar principalmente ajuda. Eu acho que esse é o grande alerta que a gente precisa deixar para todas as mulheres. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Tenho certeza que a gente pôde ajudar aí várias mulheres com alguns alertas importantes. Sim. E principalmente não achar que você tem que passar por situações como, não, porque eu sou a esposa, eu tenho que aturar. Não existe isso. Eu sou filha, tenho que aceitar. Não tem que aceitar. A gente não pode aceitar maltrato nenhum, seja físico, seja psicológico. A gente tem sim que reclamar e botar a boca e buscar alguém para ajudar, não é isso? Exatamente. Eu vou deixar aqui 2 mensagens sobre o não é não. Então, o não é não. Na verdade, quando a gente fala não é não definitivamente. É não voltar atrás, né? E uma outra mensagem que prevenção é saúde. A gente está no outubro. E voltando, mais uma vez eu agradeço a oportunidade maravilhosa, brilhante de estar me recebendo aqui hoje e procurar ajuda, seja ela na saúde, seja ela com apoio, seja ela de diversas formas. Obrigada. Outubro é mais do que uma simples cor rosa. É um mês que precisa ser lembrado como movimento
para as mulheres de conscientização. Aceite os seus direitos, não fuja deles. E sim, se você estiver passando por qualquer tipo de violência, procure, denuncie, não ache que isso é normal. Tenho certeza que aqui a gente fez vários alertas em várias áreas, seja da saúde, do trabalho, da vida social, mas se ainda assim ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui o seu recadinho, a sua dúvida, a sua pergunta que vamos responder a todos. Também nos sigam na rede social, doutora Isabel, doutora Jéssica e o Juridicamente Falando, para você estar sempre atenta a todos os direitos.